É deveras interessante contemplar uma vertente verdejante atapetada por diversos tipos de plantas pertencentes a numerosas espécies, abrigando pássaros cantando nos ramos das árvores, insetos voando pelo ar, além dos pequenos seres vivos rastejando naquela terra úmida. E então fazer uma reflexão sobre essas formas construídas de maneira tão elaborada, cada qual tão diferente da outra, e contudo de uma interdependência tão complexa, teriam sido produzidas por leis que atuam neste nosso mundo. Essas leis, de modo geral, são as do crescimento e da reprodução, a hereditariedade, que implica a da reprodução, a da variabilidade, resultado da ação direta e indireta das condições externas de vida e do uso e desuso, a da multiplicação dos indivíduos, tão acelerada que acaba por provocar a da luta pela existência, que tem como consequência a seleção natural, que determina a da divergência dos caracteres e a da extinção das formas menos aptas. Desta forma, do resultado dessa batalha natural, que se traduz pela fome e pela morte, que advém o fato mais notável que somos capazes de conceber, a produção dos animais superiores. Há uma verdadeira grandeza nesta forma de considerar a vida que, juntamente com todas as suas diversas capacidades, teria sido insuflada em poucas formas, ou talvez em uma única, e que, enquanto este planeta continua a girar em sua órbita, obedecendo à imutável lei da gravidade, as formas mais belas e admiráveis, originárias de um início tão simples, continuam a seguir esse desenvolvimento. No ar, mais um Quixotada. Se você chegou aqui pela primeira vez, faça a inscrição aqui embaixo, né? E ao lado você ativa o sininho das notificações para a gente não se perder mais de vista. Como eu sei que você vai gostar desse vídeo, você já dá o like aqui logo de garantia para não esquecer. O espaço dos comentários também está aberto, né, para qualquer dúvida, sugestão, elogio. E eu acho que esse vídeo aqui pode gerar muitas dúvidas, né? Então, se vocês quiserem que eu responda alguma coisa, eu posso fazer um vídeo extra sobre o mesmo tema. Hoje eu vou falar sobre a origem das espécies, né, do Charles Darwin, que eu li a primeira vez aqui numa tradução alegadamente do John Green, nessa edição da Martin Clive, e agora eu reli no original, nessa edição aqui, da Macmillan Classics. E eu posso dizer que essa tradução é boa. Eu não sei se esse tradutor realmente existe, mas a tradução em si é boa, é uma tradução muito fiel ao original e vale muito a pena a leitura dessa obra. Esse livro aqui foi escrito pelo Charles Darwin durante várias décadas. Charles Darwin, que nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809 e veio a falecer no dia 19 de abril de 1882 e foi sepultado na abadia de Westminster por insistência do parlamento britânico, o que gerou alguma polêmica, né, porque ele era acusado, entre outras coisas, de ateísmo, né, de tentar destruir a doutrina cristã, embora ele fosse um cristão e inclusive pensou em se ordenar, né? Ele entrou no Christ College e pensava inclusive em se ordenar, só que acabou entrando no Beagle, um barco que ia dar uma volta ao mundo, especialmente às Américas, e depois dessa viagem tudo mudou na vida do Darwin, tudo mudou para a ciência de um modo geral. Se eu fosse apontar um livro que seria o mais influente na história das ciências, seria esse aqui, sem dúvida nenhuma, porque ele influencia toda a cadeia científica, né, desde que ele foi publicado, não apenas a biologia. Lembrando que eu vou trazer aqui o tema da biologia e eu não sou um biólogo de formação, mas o conhecimento que eu vou trazer é um conhecimento que todo mundo deveria aprender no ensino médio. Então, quem já passou do ensino médio e não aprendeu nada sobre a evolução das espécies, sobre o evolucionismo, sobre o darwinismo, encare isso como uma revisão. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito de estudar esse tema, então, se tiverem questões para levantar, coloquem nos comentários e eu faço um vídeo. Se as questões forem prolixas, né, as suas respostas, eu faço um vídeo novo com esse mesmo tema. Se forem perguntas que exigem respostas mais curtas, eu respondo nos próprios comentários. O Darwin começou a escrever sobre a origem das espécies desde que ele entrou no Beagle e começou a viajar pela América do Sul, especificamente, quando ele saiu da costa do Peru e foi para Galápagos. Ele percebeu então que existia uma variedade tão grande de espécies
que era difícil acreditar no design inteligente, né? É uma teoria que era muito aceita naquela época, que até hoje, né, muitos detratores de Darwin tentam defender essa teoria, né, a teoria do design inteligente. E o Darwin percebeu que existia uma variedade muito grande, né, entre as ilhas do próprio arquipélago de Galápagos, né, as espécies variavam muito. E ele percebeu que essas espécies, na verdade, eram readaptações de outras espécies, sejam de ilhas maiores ou do próprio continente, né? E que existia uma ligação muito forte entre essas espécies. E ele então foi elaborando essa sua ideia de que, na verdade, as espécies variam. É claro que ele também teve um apoio muito forte da geologia. Ele começou a estudar geologia, principalmente por causa dos trabalhos do Charles Lyell, que ele era fã e que carregava um livro com ele, né? Ele cita mais de 20 vezes nesse livro aqui os trabalhos do Lyell. E, inclusive existia a teoria já da Pangeia na época dele, além da descoberta de que houvera uma era do gelo que cobrira de gelo a maior parte do globo terrestre, alguns milhares de anos antes. Existia também na geologia a nascente teoria de que os continentes estiveram muito próximos anteriormente, né? Porque muitas ilhas, na verdade, pareciam formar um quebra-cabeças, como se elas tivessem sido coladas aos continentes. Hoje nós sabemos que realmente isso é verdadeiro e que os continentes foram se afastando entre si, continuam se afastando, aliás, por causa do movimento sísmico das placas tectônicas. Darwin, no entanto, duvida dessas teorias. Ele acredita mais que as espécies, na verdade, migrariam do continente para as ilhas, né, e de uma ilha para outra, porque ele acreditava que a variedade das espécies vinha disso, né, das espécies que conseguiam migrar, enquanto que outras que ficavam presas ao seu continente, né, principalmente os mamíferos, os grandes mamíferos, eles não chegavam até as ilhas e, portanto, não existiam nessas ilhas. A conclusão de Darwin, de certa forma, está correta, mas a dedução dele não, por acreditar que os continentes não estariam ligados por causa disso. Na verdade, é porque muitas ilhas foram formações vulcânicas, então elas realmente não estavam ligadas aos continentes, enquanto que outras eram parte desses continentes, né, quando havia a Pangeia. De qualquer maneira, a conclusão que ele chegou é genial e é por isso que o Richard Dawkins, né, diz que Darwin mudou a chave da ciência, né? Ele virou a chave da ciência, porque antes era perguntado quem e depois de Darwin passou a ser perguntado como. Então ele vira a chave da ciência como um todo, né? Ele muda toda a forma de nós pensarmos as coisas. E tem uma anotação interessante dele já na década de 1830, no caderno dele que não foi publicada em vida, em que ele dizia que descobrir como pensa um macaco babum era mais importante para saber como funciona a psicologia do ser humano do que a metafísica de Locke. Então a influência de Darwin até hoje é gigantesca, né? E cada dia aumenta mais, porque a maioria das previsões que ele fez se mostraram corretas. Inclusive tem uma que ele fez que era sobre uma flor que ele tinha encontrado, que era uma flor cujo pistilo era muito profundo, né? E ele disse que deveria haver uma espécie de mariposa com uma língua de 30 centímetros para poder fazer a fertilização dessa flor. E realmente essa espécie, né, durante 150 anos não tinha sido encontrada, mas recentemente foi, há uns 6 anos atrás. Então o Darwin era realmente um visionário, ele conseguia compreender como a natureza funcionava. E o Charles Darwin coloca que as espécies variam por causa da seleção natural. Essa foi a grande sacada dele, né? Aquilo que mudou tudo, porque a ideia de evolução, de que os seres evoluem, na verdade não era nova. Empédocles, 2000 anos antes dele, já falava que as espécies mudam e que as menos aptas acabam desaparecendo. Mas o Darwin traz um mecanismo pelo qual isso acontece, que é o mecanismo da hereditariedade com variação, com mutação, ou seja, todo ser vivo, quando reproduz uma cópia, mas uma cópia variada de si mesmo, né? Já que existe essa mescla dos dois sexos. E essas cópias vão trazendo outras cópias também com variações, e aquelas variações que trazem maior aptidão para o meio em que elas vivem acabam subsistindo. Então,
aqueles que são menos aptos acabam desaparecendo. Ele traz um exemplo interessante de uma ilha em que existe uma espécie de besouro que tem asas atrofiadas. E ele vai falar sobre essas asas atrofiadas dizendo o seguinte: esse besouro, né, ele inicialmente voava e ele poderia voar até a longas distâncias. Só que aqueles besouros que conseguiam voar a longas distâncias, se eles não conseguiam voar até uma distância suficiente para cair em outra porção de terra, quando eram carregados pelo vento, né, um vento muito forte nessas ilhas, ele acaba indo para o mar e lá morrendo. O que acontece é que aqueles besouros que tivessem asas menores, que não conseguissem voar e, portanto, não saíssem do chão para ser carregados pelo vento, não morreriam. Então, esses deixariam os seus genes e, portanto, as asas iam ficando cada vez mais atrofiadas, porque a seleção natural dá essa vantagem para esse tipo de besouro nessa ilha. Enquanto que no continente, esse mesmo besouro vai ter as suas asas desenvolvidas, porque no continente o vento não vai levá-los até o mar para que eles morram. Então aí é mais útil que ele tenha as asas. E a gente vai ver que tudo no planeta funciona dessa forma. Por exemplo, os ursos polares são totalmente brancos porque eles vivem num ambiente em que são menos detectáveis se forem brancos. Mas digamos que surja um urso polar com o pelo um pouco marrom. Então ele não tem mais vantagem nesse terreno do Polo Norte, porque ele vai ser detectado facilmente pelas suas presas e então elas vão fugir, ele vai morrer de fome. Mas se esse mesmo urso amarronzado aparece no Polo Norte que está degelado e que, portanto, a neve já não serve mais para encobri-lo, se ele conseguir com mais facilidade a alimentação, ele conseguirá procriar e então passará os seus genes para a sua prole. E assim sucessivamente, se seus filhos conseguirem se alimentar nesse novo ambiente com esse pelo mais escuro, esses filhos vão passando para os filhos deles essa genética, enquanto que aqueles que são totalmente brancos e que eram perfeitamente adaptados a um ambiente com neve, e sem esse ambiente de neve, eles começam a ter mais dificuldade de se alimentar, então eles vão perecendo, vão morrendo. A partir daí, vai surgir uma nova variação de urso polar, que será o urso polar pardo. Isso acontece no mundo todo e isso, inclusive, gera a pesquisa médica de hoje, né? A pesquisa da medicina. Por exemplo, quando a gente pesquisa vacinas para vírus, nós sabemos que os vírus variam. Os vírus sofrem mutações por causa da evolução das espécies às quais todos os seres vivos estão sujeitos, inclusive os vírus. Então, toda pesquisa genética que se faz hoje, toda pesquisa na medicina, inclusive existe a psicologia evolutiva que analisa o desenvolvimento cerebral, né, das espécies até chegar ao ser humano. E tudo isso vem dessa ideia genial do Darwin, né, de que as espécies na verdade são todas variações de espécies mais antigas numa cadeia ininterrupta. Uma teoria também da evolução que fez um grande sucesso, né, apesar de ter sido depois rechaçada, foi o Lamarckismo, né, o Lamarck, que era francês, criou a ideia também, né, de que existiria uma evolução, apesar de que as formas como ele determina que seja feita essa evolução se mostraram incorretas, porque ele acreditava que, na verdade, uma espécie desenvolveria determinados órgãos ou funções e aí passaria para os seus filhos. Quando nós sabemos que, na verdade, o que acontece é que algumas funções que surgem podem ser benéficas ou não para a espécie. Se elas forem benéficas, provavelmente serão transmitidas para a descendência e então permanecerão como características dessa espécie, enquanto que aquelas que são daninhas à mesma acabam desaparecendo. O grande exemplo do Lamarck é o da girafa, né? Ele acreditava que as primeiras girafas esticavam mais o pescoço para chegar até as folhas e então esse pescoço mais longo ia passando para a descendência. Já o Darwin diz que não, que o que acontece é o seguinte: surge uma girafa com um pescoço um pouco mais longo, essa girafa consegue se alimentar melhor e então ela procria. Automaticamente aquelas girafas com o pescoço menor vão desaparecendo e vai ficando apenas a genética daquela com o pescoço mais longo. Então,
Isso também é uma resposta para aquelas pessoas que perguntam, sim, se o homem saiu do macaco, por que os macacos não continuam virando seres humanos? Porque, justamente ao contrário do que o Lamarck pensa, a evolução não acontece por demanda. Não é porque eu quero enxergar mais longe que meu olho vai começar a enxergar mais longe, e então os meus filhos também conseguirão enxergar mais longe. Pelo contrário, as variações são gradativas. O Charles Darwin usa o termo "a natureza não faz saltos", né? Várias vezes ele cita isso no seu livro. E a mudança vai acontecendo de forma gradativa. E o meio ambiente é que faz a seleção. Darwin chega a essa conclusão depois de estudar na natureza, né, as inúmeras variações de espécies, né, e as suas adaptações ao meio ambiente, mas também após investigar as gerações de animais domésticos, né, que são selecionados pelo homem. Né? Ele percebe que o ser humano é capaz de, em poucas décadas, mudar as características externas de uma raça de cachorro ou de cavalo, por exemplo. E ele pensou, imagine que a natureza tem milhões de anos para fazer variações, né? Então, é natural imaginar que a natureza conseguiu fazer muito mais variações, alterações nas espécies do que o ser humano em poucas décadas. E uma coisa também interessante é que a geologia vinha evolucionando demais, né, como eu já falei, né, e o Charles Lyell era um ídolo para o Charles Darwin. Então ele percebe que o registro de fósseis, o registro geológico é muito pobre, ainda era muito pobre ainda na época dele, e que por isso não se encontravam tantas formas de transição. Mas ao mesmo tempo, as formas que estavam sendo encontradas já mostravam que existiam inúmeras espécies que tinham desaparecido. E as espécies continuam desaparecendo hoje em dia. Algumas vão variando, então as suas variações vão permanecendo, enquanto que aquelas que não se adaptaram vão se extinguindo totalmente. Né? O Darwin tem essa visão que ele transmite em seu livro de forma muito clara, muito dinâmica. A beleza desse trabalho também é que é um trabalho de divulgação científica. A leitura é muito boa, não é uma leitura difícil, os diagramas que ele traz são de simples compreensão. E a leitura faz com que você perceba toda a evolução do pensamento dele. Né? Foram décadas e décadas estudando sobre isso, elaborando sua teoria. Inclusive, ele não queria publicar em vida. Ele deixou um manuscrito de 230 páginas na década de 40, pedindo que fosse publicado em caso de uma eventual morte dele. Ele só decidiu-se a publicar, sabendo, né, que seria perseguido pelos religiosos por estar contrariando o uso da inteligente e a criação de acordo com as ideias de Moisés. E, inclusive, ele também tinha um receio por causa da esposa dele, que era muito devota, né, da Emma. E ele não queria publicar, só que o Wallace, né, um outro naturalista mais jovem do que ele, chega às mesmas conclusões que ele, né, em relação à seleção natural, e escreve uma carta para ele mostrando suas ideias, dizendo que ia publicar. Então o Darwin decide publicar o seu estudo, né, que era mais completo do que o Wallace, porque ele tinha estudado sementes de plantas, a forma como as plantas crescem, a forma como acontece a procriação, o hibridismo, né, entre espécies de flores, assim como em animais. E tudo isso ele vai trazendo nesse livro, ele vai mostrando o encadeamento de toda a sua teoria, né, desde que ele teve os primeiros insights a respeito, né, de como ocorreria essa evolução das espécies até o seu modelo de seleção natural, né, que ele traz num diagrama. E ele publica, né, a origem das espécies com a coautoria do Wallace em 1858. Em 1859 sai o livro já só com a autoria do Darwin. O próprio Wallace reconheceu que o Darwin tinha chegado antes às suas conclusões e deu os créditos para o Darwin. Né? O Huxley, avô do Aldous Huxley, um grande escritor britânico, Huxley era chamado de Bulldog de Darwin porque ele defendia as ideias de Darwin naquela época, né, em debates. Então, o Darwin se torna uma estrela, né, no mundo das ciências, já quando ele publica. Né, no dia da publicação foram vendidos mais de 1.200 exemplares, porque o naturalismo era também uma ciência popular naquela época, mais ou menos como a astronomia é hoje. E muita gente comprou o livro dele, né, e isso já saiu espalhando as suas ideias. E tudo isso contribuiu para que ele fosse uma das
maiores celebridades do mundo científico e também uma das pessoas mais odiadas. Até hoje existem muitas pessoas que odeiam o Darwin porque ele desafiou ideias religiosas, né? E o perigo das ideias religiosas é isso, é porque além de elas serem incorretas, né? E uma ideia incorreta não tem um problema muito grande quando ela pode ser desafiada, pode ser contestada, né? Mas quando é uma ideia incorreta que não pode ser contestada, aí ela se torna muito perigosa. E o Darwin em vida, né, sofreu muito por causa da sua teoria, né? Teve muitos inimigos e até hoje tem muita gente que tem vontade de cuspir no túmulo dele. Não sei se eles até fazem fila para fazer isso de verdade, apesar dele ter sido sepultado na abadia de Westminster. Como eu disse, ele não queria publicar inicialmente, queria deixar para uma publicação póstuma, mas acaba publicando porque senão ele ia perder a precedência, né, em relação à teoria, já que outros cientistas estavam seguindo os seus passos em suas pesquisas e iam publicar trabalhos comprovando aquela teoria que ele tinha tido inicialmente. E depois de um tempo ele publica A Descendência do Homem, já em 1871, em que ele fala sobre a origem do ser humano. Algumas coisas interessantes também sobre a evolução do ser humano, né, que ele não coloca nesse livro. Esse livro aqui é sobre as outras espécies, sobre as suas conclusões. Ele vai trazendo capítulo a capítulo as perguntas que as pessoas poderiam fazer, né, questionando a sua teoria. Isso é interessante também, que ele próprio vai trazendo aquelas questões que seriam mais comuns que se fizessem e que se faz até hoje, né? As pessoas não leem esse livro, porque quando você vai ver debates na internet sobre o darwinismo, sobre a evolução das espécies, as questões que as pessoas fazem são questões que ele já fazia aqui e já respondia, né? Então, você percebe que as pessoas têm interesse tão grande de debater essa teoria sem, no entanto, conhecê-la. Mas aí ele publica em 1871 A Descendência do Homem e traz algumas coisas interessantes sobre a nossa espécie. Teria evoluído de um ramo comum com os primatas, né? Isso não é uma novidade também. Linneu já tinha feito isso no século XVIII. Mas o Darwin traz essa ideia, né, de que os macacos superiores, incluso neles o Homo sapiens, descendem de um mesmo ramo da natureza, né? Isso foi aquilo que mais despertou a ira, né, das pessoas que não aceitam que o ser humano não seja a espécie mais importante da natureza. E é interessante que algumas pessoas, inclusive, acreditam que o ser humano, mesmo aquelas que defendem a evolução das espécies, acredito erroneamente que o ser humano seria o ápice, né, da evolução. Inclusive uma imagem como essa aqui contribui para isso, né? Parece que realmente a evolução quer levar do macaco, do símio, né, primitivo, até o ser humano que anda em pé, né, inteligente. Mas afirmar que a inteligência é uma característica mais importante dentro da evolução das espécies é errôneo, porque existem espécies que são muito mais bem adaptadas ao meio ambiente do que nós e que não têm a nossa inteligência, como as baratas, os escorpiões. Você dizer que o ser humano é especial porque ele é inteligente é como dizer que a águia é especial porque tem a melhor visão, ou que a baleia é especial porque tem o maior tamanho, né? Não tem nada a ver. Cada espécie se adapta ao seu meio ambiente da melhor forma possível. Aquelas que conseguem a melhor adaptação continuam, né, e vão transmitindo seus genes para as próximas gerações. Aquelas que não se adaptam acabam vindo a desaparecer. E nós não sabemos se a inteligência é assim tão importante, porque não sabemos se uma espécie inteligente é capaz de permanecer no controle do globo ou se ela vai se autodestruir, né? Nós chegamos aí perto algumas vezes da autodestruição através da criação de armas nucleares ou armas biológicas. Então a gente não pode saber ainda se realmente estamos no topo da cadeia aí da evolução ou se vamos desaparecer e dar espaço às baratas que continuarão dominando o mundo, ou os ratos, ou surgirão aí outras espécies, né? Então a gente tem que perceber que nós não somos tão especiais assim, né? E os religiosos percebem, né, que a teoria de Darwin leva a isso e por isso a odeiam tanto. Algo interessante também que muitas vezes a gente vê ser perguntado, e não era perguntado no tempo de Darwin porque ainda não se conhecia o DNA, é se a evolução seria capaz de acrescentar material genético, né? Isso é uma pegadinha que é muito feita pelos criacionistas, né? É como se eles afirmassem que a evolução das espécies só seria correta se houvesse esse acréscimo de material genético, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, primeiramente que as mutações genéticas, na maioria das vezes, não são boas.
na maioria das vezes, né? Acontecem sim as variações genéticas que são boas e que fazem a espécie permanecer, procriar e crescer. Mas a maioria não são boas. Por exemplo, nós temos a síndrome de Down, né, na espécie humana, que é justamente um acréscimo de um cromossomo na genética e que ele não é benéfico para o ser humano que o desenvolve. Outra coisa também interessante é que às vezes uma redução genética pode significar um passo adiante na evolução de uma espécie. Por exemplo, o ser humano, em relação aos macacos superiores, tem apenas 23 pares enquanto que um chimpanzé, por exemplo, tem 24. E nós sabemos que o segundo cromossomo do ser humano é, na verdade, uma justa posição de dois cromossomos do chimpanzé. E sabemos isso por causa da própria estrutura do cromossomo, né? Enquanto que os cromossomos normais têm um centômetro no seu centro, né, logicamente, e telômeros nas suas extremidades, o cromossomo número 2 do ser humano tem 2 telômeros no centro, enquanto tem 2 centrômetros. Então a gente percebe por aí que na verdade houve uma justa posição desses 2 cromossomos para formar um só, e aconteceu de que essa alteração genética se espalhou pela população humana e que a maioria dos seres humanos possuem esses 23 pares de cromossomos. Uma a cada 1000 pessoas tem uma justaposição cromossômica diferente dessa. Geralmente é algo negativo porque leva a abortos. Assim como outras pessoas vão ter também cromossomos a mais que serão negativos, né, que não terão uma vida normal na maioria das vezes, né? E essas pessoas com um cromossomo a mais geralmente não se reproduzem e, portanto, não vão passando adiante essa genética diferenciada. Uma coisa também interessante que eu descobri recentemente em relação à evolução das espécies é sobre o olho humano. Porque a gente enxerga apenas nesse espectro de luz visível, né? Um espectro bem pequeno, bem ínfimo. Eu vou deixar aqui uma imagem para que vocês percebam qual é o espectro que a gente consegue enxergar, né, a luz visível. É algo que eu sempre me perguntava, né, por que é que a gente só enxerga um pequeno espectro da luz visível e não infravermelho, ultravioleta. E algumas espécies explica isso à perfeição. O que acontece é que nossos olhos descendem dos olhos de animais aquáticos, né, e dentro da água apenas esse espectro de luz visível pode ser enxergado, né? Então, por que é que a água não tem cor? A água não tem cor porque nós não enxergamos aquela luz que ela absorve. A gente só enxerga a luz que passa através dela, porque nossos olhos evoluíram a partir desses animais aquáticos, né, que enxergavam debaixo da água. E a gente continua enxergando como se precisasse estar debaixo da água para ver. Você vê por aí que a teoria de Darwin, né, ela prevê coisas que ele não imaginava naquela época, mas é uma teoria tão robusta, né, tão cheia de detalhes, tão bem elaborada, que mesmo hipóteses que ele não aventava na época, né, mesmo ideias que ele não tinha, ou conhecimentos que ele não podia ter, né, por causa dos estudos daquela época ainda, mas a teoria dele consegue se adaptar e mostrar o porquê que isso acontece, né, por que essas coisas acontecem. Então é uma obra fantástica, né, uma obra que merece muito ser lida, ser conhecida. Sugiro a vocês que vejam também como evolui o pensamento de Darwin, né, nessa obra. Ele vai respondendo os questionamentos que poderiam surgir um a um e responde de forma muito competente. Depois ele publicou outros livros, né, que aprofundavam a sua teoria e que eu pretendo ler também, né, que é muito interessante acompanhar o pensamento dele. E no século XXI nós temos então todas as pesquisas científicas, né, pesquisas nos ramos da medicina, da genética, da psicologia, da sociologia, do comportamento humano, né, e como esse comportamento evolui a partir de comportamentos animais. E tudo isso a gente deve à genialidade do Darwin, né, que trouxe a sua teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural, e que é impressionante a forma como ele encadeou esse pensamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotada. Até lá! Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Não trabalhava
Eu não sabia que o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi.